As meningoencefalomielites inflamatórias em cães são um grupo de doenças cada vez mais frequente em nossa rotina. Aqui nós temos então as estruturas que representam as meninges e o tecido nervoso. Então aqui nós temos em corte transversal o tecido encefálico, a pia mater, que é a meninge mais interna, a aracnoide, que é a intermediária, e a dura mater, que recobre as outras duas. Abaixo então da aracnoide nós temos o espaço subaracnoide, onde o líquor circula. Quando nós temos então uma inflamação da meninge e do encéfalo, o termo utilizado é meningoencefalite. Quando então nós temos a inflamação da meninge e da medula, o termo é a meningomielite. Quando nós temos a inflamação somente da medula ou somente da meninge, usaremos então mielite e meningite. E quando nós temos a inflamação do encéfalo, o termo utilizado é a encefalite. E quem pode então levar a estes quadros de meningoencefalite? Então nós temos aqui um exemplo de um tecido normal e aqui um tecido inflamado com hemorragias e outras alterações por uma meningoencefalite que pode então ser causado por agentes infecciosos como vírus, bactérias, fungos, protozoários, rickétsias e doenças parasitárias, por exemplo, uma migração aberrante, e hoje o grupo cada vez mais frequente de doenças imunomediadas. Então, qualquer que seja a causa, vão ocorrer no tecido nervoso, então aqui nós temos uma histopatologia, vão ocorrer lesões causadas por ação ou desse agente infeccioso ou do sistema imune. Essas alterações vão ser caracterizadas por infiltração de leucócitos no parênquima, que vai levar então à alteração da integridade dos vasos, podendo ocorrer, entre outras alterações, hemorragia e edema. As meningoencefalites inflamatórias são divididas então em dois grandes grupos, as não infecciosas, que são o tema da aula de hoje, e as doenças infecciosas. Então, dentre as doenças infecciosas, nós temos inúmeras, né? Então, as doenças virais, a mais comum, sem dúvida, ainda é a encefalomielite pela sinomose. Podemos ter causas bacterianas, embora sejam bastante raras. As rickétsias, como a elicquiose, também raras. As doenças protozoárias, como Toxoplasma e Neospora, que ocorrem com uma certa frequência, até dependendo da região do país. Algumas doenças fúngicas, principalmente a criptococose, que também são raras, e nós vemos principalmente em cães com deficiência, né, alguma alteração imunomediada, e menos frequentemente a migração parasitária aberrante. Então, hoje, especificamente, o tema são as doenças inflamatórias não infecciosas, ou seja, elas são imunomediadas. Neste grupo temos as meningites, arterite responsiva a corticoide, a meningoencefalite eosinofílica e a síndrome do tremor idiopática, que não serão abordadas. E, por outro lado, temos as meningoencefalites de origem ou etiologia desconhecida, que são divididas em dois grupos: a meningoencefalite granulomatosa e as encefalites necrotizantes. As encefalites necrotizantes, então, englobam a meningoencefalite necrotizante e a leucoencefalite necrotizante. Essas doenças, atualmente, são um desafio diagnóstico e terapêutico, porque podemos ter diversas combinações de inflamação, como encéfalo, medula e meninges, e ainda porque várias outras doenças, principalmente as infecciosas, podem apresentar alguns sinais clínicos e alterações laboratoriais similares. Uma das características principais dessas meningoencefalites inflamatórias é que acomete algumas raças em específico, como veremos adiante. Então, ainda não se sabe a causa exata dessas afecções. Existem provavelmente diversos fatores relacionados. O mais provável é que seja uma resposta imunológica excessiva. Inicialmente foi proposto o papel de diversos vírus, mas hoje já se sabe que há um componente imunomediado e também uma predisposição genética. E o tratamento se dá com o uso de anti-inflamatórios, principalmente corticoides e outros imunossupressores.
Aqui diversos artigos onde buscou-se realmente a presença então do DNA viral nesses animais, anticorpos contra diversas doenças. O tecido foi avaliado propriamente dito aqui para verificar se havia, por exemplo, Ehrlichia, anaplasma e outras rickettsias e borrelias, mas não foi encontrado nenhuma dessas alterações. Então, foi visto que realmente a maioria dos casos não está relacionada à infecção, havendo um forte fator genético para o desenvolvimento dessas inflamações. Um dos artigos que foi publicado em 2014 faz uma revisão dos diversos processos imunomediados. Então, um processo imunomediado inato e adaptativo estaria relacionado ao desenvolvimento da inflamação. Teria a liberação, então, de diversos fatores pró-inflamatórios, fator de necrose tumoral, interleucina e outros fatores e citocinas que são semelhantes, então, ao que ocorre na esclerose múltipla em seres humanos. Mas isto ainda está realmente sob investigação, ainda não foi esclarecido totalmente. De qualquer maneira, é muito importante na abordagem desses animais que nós levemos em consideração então a raça. Nós sabemos que a maioria dessas doenças ocorre em raças puras. Aqui no caso nós vemos um animal sem raça definida com um quadro sistêmico. Então é muito pouco provável que essas doenças imunomediadas causem um quadro sistêmico como estamos vendo aqui. Secreção nasal, a esclera congesta, lesões oftálmicas, petequias ou lesão em fundo de olho ou ainda anemia. Então é muito importante, né, que nessa anamnese nós busquemos então a presença dessas alterações sistêmicas e também no exame clínico essas alterações sejam então investigadas. As meningoencefalites inflamatórias, elas podem causar lesões focalizadas ou multifocais ou ainda difusas. Então, por exemplo, um animal com uma síndrome cerebelar, mas com uma dor espinhal difusa, principalmente na região cervical, é uma das características que podemos encontrar. Outra questão é que essas doenças inflamatórias, elas têm um aparecimento agudo com uma rápida progressão, ao contrário de outras doenças, como por exemplo as doenças metabólicas têm um caráter insidioso, elas podem melhorar e piorar. As doenças degenerativas têm uma progressão bem mais lenta. As doenças vasculares apresentam uma gravidade inicial muito rápida, mas tendem a melhorar em muitos casos. Então todos esses fatores devem ser levados em consideração. Aqui alguns exemplos das alterações que podemos observar no exame neurológico de pacientes com essas afecções. Em um animal com uma mielite ou meningomielite, podemos observar dor focal ou difusa da coluna, paresias ou plegias ou tetraparesias até tetraplegia, como por exemplo este animal aqui. Então observamos que os membros posteriores não apresentam movimentação. Não há resposta às reações posturais, que é uma parte do exame neurológico. Então, este animal apresenta provavelmente, excluindo-se causas, por exemplo, traumáticas, vasculares ou degenerativas, podemos concluir que este animal poderia ter, então, uma mielite, meningomielite. No caso das encefalites e meningoencefalites, os animais podem apresentar diversas alterações, como caminhar em círculos de forma compulsiva, torção da cabeça, crises epiléticas, alteração do comportamento e cegueira. Ele não para de andar assim? Então, aqui um animal com andar compulsivo. Existem outras causas, outras etiologias, como por exemplo, neoplasias, que também devem ser descartadas por meio dos exames complementares adequados. Quando o animal, então, tem uma encefalomielite, ele vai apresentar, então, uma combinação dessas alterações decorrentes, então, da lesão do encéfalo e da medula espinhal, como estamos vendo neste paciente. Então, ele tem alteração de comportamento, vocalização
e movimentação aí dos membros, como estamos vendo. Neste caso, era decorrente de uma alteração infecciosa. Então, as meningoencefalites de origem desconhecida são um grupo de encefalites de início abrupto que são progressivas e fatais se não tratadas adequadamente. Nós temos, então, a meningoencefalite granulomatosa, a meningoencefalite necrotizante e a leucoencefalite necrotizante. A MEG, ela causa então lesões focais ou multifocais do tecido nervoso e não há presença de necrose ou cavitações. Pelo contrário, nós vamos ter um infiltrado de células inflamatórias. As raças mais afetadas são o Poodle, Cocker, Maltês e Chihuahua. Em geral, esses cães são jovens, com mais de 6 meses de idade, até a meia-idade, mas a média está em 5 anos. A meningoencefalite necrotizante, ela causa necrose, cavidades no parênquima. É descrita principalmente em Pug, Maltês, Chihuahua, Pequinês, Uig e o Shih Tzu. Então, nós teremos crises focais, crises epiléticas, letargia, cegueira e andar em círculos. E na ressonância magnética é possível visibilizar, então, lesões no córtex e na substância branca, que são limitadas quase que exclusivamente aos hemisférios cerebrais. Já a leucoencefalite necrotizante, ela acomete principalmente o Yorkshire e o Bulldog francês, causando então lesões na substância branca do córtex, núcleos da base e tronco encefálico. E nesse caso também é observado necrose do tecido nervoso. Vamos iniciar então pela MEG. A meningoencefalite granulomatosa é frequente. Em alguns locais, ela está, então, a frequência dela é entre 5% e 25% das doenças do sistema nervoso central. O primeiro relato foi em 1978, mas talvez em 1962 tenha havido um caso relatado cuja terminologia para descrever essa doença tenha sido a reticulose. Qualquer raça pode ser afetada, só que é mais comum em raças toy de meia-idade fêmeas, como o Poodle, o Cocker e Terrier e outras raças pequenas. Nas raças grandes também ocorre, mas principalmente na forma disseminada. A média, então, é de 5 anos de idade, podendo variar entre 6 meses a 10 ou um pouco mais anos de idade. Então, aqui, como eu já disse, as raças, a idade, existe então uma forma focal lentamente progressiva que poderia se assemelhar a um tumor, no qual então nós teremos lesões solitárias no telencéfalo ou no tronco encefálico ou no cerebelo. Podemos ter síndromes medulares em associação ou não com lesão multifocal e esses pacientes vão apresentar dor cervical, incoordenação motor ou ataxia, paraparesia, plegia ou tetraplegias, dependendo do segmento medular afetado. Podemos ter também dor, a palpação da região paraespinhal e ainda uma outra forma chamada de forma ocular. E existe uma forma multifocal que ela se desenvolve de uma maneira rápida, entre 1 e 8 semanas, e esses cães podem vir a óbito, em torno de 25% desses pacientes, em até 1 semana. Então, aqui um exemplo de um cão com uma forma ocular, então com midríase e cegueira súbita. E aqui demonstrando no exame neurológico a cegueira, a perda da ameaça visual. E nesse animal foram descartadas, então, lesões na retina. Então, em geral, a gente vai ter lesão na papila óptica, ou no nervo óptico, ou no quiasma óptico, e em alguns casos pode ser observada hemorragia na retina. Como que é feito, então, o diagnóstico da MEG? Então, pela história, sinais clínicos, alterações do exame neurológico, a oftalmoscopia, o hemograma e a bioquímica sérica, que não tem alterações, e a urinálise. Passamos então para radiografias abdominais e torácicas, para descartar metástases e outras causas para esse quadro, sorologia e PCR, principalmente na suspeita de doenças infecciosas, então elas devem ser excluídas por meio desses exames, e por fim, nós devemos realizar análise do líquor e a ressonância magnética.
Em muitos artigos se fala da biópsia, né, porque o diagnóstico definitivo de qualquer uma dessas doenças só é feito realmente pela histologia. Então, a biópsia não é um procedimento feito, né, de maneira rotineira, porque nem todos os proprietários concordam com isso. Então, em muitos dos pacientes, o diagnóstico só é feito no período pós-mortem. A MEG ela não pode ser diferenciada de outras formas de meningomielite somente pelos sinais clínicos. Então, aqui nós temos algumas outras alterações. Então, na análise de líquor, ela é bastante variável, podendo inclusive ser normal. Mas, de uma maneira geral, observamos um aumento de leucócitos, que é chamado então de pleocitose. Esse número de leucócitos pode variar de 50 a 900, com neutrófilos em torno de 1 a 20%. Então, nós vamos ter também linfócitos e até macrófagos. Ocasionalmente, a gente vai ter, então, uma pleocitose com predomínio de polimorfonucleares, mas na maior parte das vezes, então, essa pleocitose é mononuclear. E a proteína no líquor vai se situar em torno de 40 a 250 miligramas por decilitro. Na ressonância magnética, são observadas, então, lesões solitárias ou múltiplas, que são hiperintensas nas imagens ponderadas em T2 e hipointensa nas imagens ponderadas em T1. Então, aqui nós temos um exemplo da medula espinhal, com essas áreas aqui de hiperintensidade na medula, e aqui áreas de hiperintensidade na região do tronco e também da medula espinhal. Aqui outra imagem, né, várias áreas hiperintensas, tanto no tronco encefálico como na medula espinhal, e aqui um paciente com lesões no tronco em corte transversal, bem como no cerebelo. Na histologia, então, não há necrose ou cavitações, há uma reação inflamatória, em geral geocêntrica, na substância branca, e essa inflamação, então, nós vamos ter muitos linfócitos, macrófagos e plasmócitos. Esses infiltrados também podem ocorrer ao redor de vasos, na substância branca, e essas lesões têm a característica de serem multifocais. Com relação ao tratamento, existem diversos protocolos de imunossupressão que são recomendados. Então, inicialmente, se tratava esses animais somente com corticoides. Então, os corticoides, eles realmente reduzem a reação imune e inflamatória no início da doença e prolonga a sobrevida. Mas a gente deve lembrar que o uso constante de corticoide nessas doses imunossupressoras vai levar a efeitos colaterais inaceitáveis, como poliúride, polidipsia, polifagia, ganho de peso, letargia e até sinais gastrointestinais, que podem ser mais graves. Então, devido a isso, foram desenvolvidas associações com outros imunossupressores para que o corticoide possa ser dado na menor dose possível. Então, seria uma dose, o objetivo do nosso tratamento é chegar numa dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo e depois até em dias alternados realmente o corticoide na dose mais baixa. Então, um dos tratamentos mais utilizados é a administração da citarabina, ou citosina arabinosídeo. Ela é subcutânea ou intravenosa. Então, nós temos diversos protocolos, em geral essa administração é feita com o animal internado e depois é feita a combinação com a prednisona, que vai sendo reduzida até que realmente seja a menor dose possível. Como efeitos colaterais, podemos ter mielossupressão, vômito e diarreia. O protocolo que vemos aqui é a de administração subcutânea e existe um outro onde é feita a administração intravenosa numa infusão contínua por 24 horas e depois também é repetido a cada 3 ou 4 semanas. Um outro tratamento é o uso da ciclosporina, que é um imunossupressor potente e imunomodulador, usado principalmente em pacientes que foram submetidos a transplante de órgãos e também animais com doenças autoimunes e dermatológicas. Então, a dose administrada é 6 mg por quilo a cada 12 horas. Pode ser realizada a dosagem sérica para verificar se nós alcançamos o nível ideal. E então
ela é administrada todo dia em conjunto também com o corticoide, que depois é reduzido gradativamente para que a gente também tenha a menor dose possível do corticoide utilizado. Como efeitos adversos, podemos observar principalmente êmese e diarreia. E um outro protocolo é a azatioprina associada à prednisona. Então, a azatioprina é dada na dose de 2 mg por quilo, uma vez ao dia por 2 semanas, e depois a cada 48 horas, intercalando então com a prednisona. Ela tem então um bom efeito imunossupressor e como efeitos adversos pode ocorrer supressão da medula óssea e efeitos gastrointestinais, pancreatite e até hepatotoxicose. A sobrevivência relatada, então, com o uso desta combinação varia de 50 a quase 2.470 dias. Então, a MEG ela tem um prognóstico, em geral, de 40 a 60 dias de sobrevida se for usado o corticoide isoladamente e de 3 a 1.200 dias com outras medicações, chegando, com o uso da azatioprina aqui até a 2.469 dias, embora isso tenha sido um estudo somente com 40 pacientes. Aqui alguns casos, então era uma poodle com tetraplegia. Inicialmente nós suspeitamos de uma doença do disco cervical e posteriormente com os exames realizados, incluindo o exame de imagem e o líquor, concluímos que se tratava de uma provável meningoencefalite granulomatosa. Aqui o animal foi internado, foi medicado com a terapia imunossupressora e aqui então observamos que ela já estava bem melhor, então respondendo um pouco à propriocepção, mas o principal é que ela já estava conseguindo se locomover sozinha. Nós vamos ver aqui em mais uns segundos. Então a gente vê a recuperação desse paciente. Aqui outros quadros que nós podemos observar. Então, animais, também aqui um maltês com tetraplegia, e aqui um Lhasa apso em decúbito, em coma, havia alteração de consciência e um movimento muito semelhante à mioclonia. Então, poderia ser confundido com um quadro de meningoencefalite por sinomose. E aqui também foi feito todo o procedimento diagnóstico. E aqui o animal no retorno após então o tratamento imunossupressor adequado. Aqui outros pacientes. Então um animal que tinha tremores e movimentos alterados aqui. Então era uma síndrome cerebelar multifocal. E aqui o animal já após o tratamento, sem essas alterações no movimento. Aqui um outro paciente também, então podemos ver, a maioria são cães poodles, lhasas, malteses. Então esse animal tinha uma síndrome vestibular com torção de cabeça. Aqui nós podemos ver que ele tem um bamboleio um pouco do corpo, uma perda de equilíbrio. Então a torção aqui para o lado esquerdo, uma leve hipermetria do membro torácico aqui direito, provavelmente era uma síndrome vestibular paradoxal. E também aqui o animal no retorno após o tratamento imunossupressor adequado. Então esses são todos quadros de prováveis meningoencefalites granulomatosas. Já as encefalites necrotizantes, nós temos então, como dito, a meningoencefalite necrotizante e a leucoencefalite. A meningoencefalite acomete principalmente o pug, sendo que no pug ela é bem agressiva, essa doença, a maioria das vezes de bem difícil tratamento, mas temos também o maltês, chihuahua, pequinês, ig e shih tzu. Então,
causa necrose cavitária do parênquima e o animal vai apresentar crises focais, letargia, cegueira e andar em círculos. Na ressonância magnética, são observadas então lesões no córtex e substância branca limitadas quase que exclusivamente aos hemisférios cerebrais. A leucoencefalite necrotizante acomete Yorkshire e Bulldog e as lesões ocorrem mais na substância branca do córtex, núcleo da base e tronco encefálico, e nós temos também necrose do tecido nervoso. Então, esses casos começaram a ser diagnosticados mais ou menos em 1989. Então, o primeiro relato foi em pug e depois em maltês. Tanto é que, inicialmente, ela se chamava meningoencefalite do pug. Mas foram observadas outras raças, né? Então, também o chihuahua, e aqui em raças, inclusive, não pequenas, né? Raças de maior porte. Então, depois elas foram agrupadas realmente só no nome de meningoencefalite necrotizante. Aqui, inicialmente também, foi visto talvez, né, um isolado de um herpes vírus, né, um vírus semelhante ao herpes vírus. Só que isso depois não pôde ser realmente confirmado e observou-se então que realmente nesses animais não havia relação com essas infecções virais ou outros agentes. Então, o que realmente a gente sabe é que existe um fator hereditário, né, a transmissão nesses pacientes, e existe também uma alteração imunológica que lembra, né, a esclerose múltipla em humanos. Então, como eu havia dito, ela era inicialmente chamada de encefalite do pug, mas foi visto, né, o aumento das descrições em outras raças, com as lesões na histologia muito semelhantes, principalmente na região tálamo-cortical. Parece não haver predisposição por sexo, mas em alguns artigos, né, alguns estudos, as fêmeas prevalecem. Os sinais iniciais, então, são crises epiléticas e estado mental alterado. E outros sinais observados são, então, letargia, anorexia, cegueira com reflexo pupilar normal, que indica uma cegueira cortical, andar em círculos e pressão da cabeça. Pode ocasionalmente afetar então a região cerebelo-vestibular e a gente pode ter também o animal com rigidez cervical e dor à palpação dessa região do pescoço. Então, nos exames complementares, no líquor, nós temos leucocitose com um predomínio mononuclear, realmente chegando a 90% de linfócitos. E na ressonância magnética, podemos ter, então, hiperintensidade, como observado aqui, na região, então, do córtex cerebral, e as áreas mais afetadas são os sulcos cerebrais. Aqui a gente tem outro paciente com diversas alterações, então, no córtex, e aqui também, e ainda afetando as meninges. Então, nós temos uma área de maior intensidade aqui na meninge. Na histopatologia, nós vamos ter, então, áreas de malácia, necrose e liquefação. Então, vai perder aquela diferenciação entre córtex e substância branca. Podemos ter cavitação, aqui então nós temos algumas alterações, e infiltrado inflamatório das leptomeninges no córtex. Aqui um líquor de um paciente, que é esse aqui, que nós perdemos em menos de 24 horas e era da raça Pug. Então, isso é uma das características. No Pug, essa doença vem com uma forma muito mais agressiva. Então, esse animal tinha uma pleocitose com 170 leucócitos, com predomínio de linfócitos, como estamos vendo aqui, e monócitos também, então 83% de mononucleares. E a proteína bastante elevada, aqui 229. E ainda nós temos a encefalite necrotizante, que também surgiu por volta de 1993. Então, inicialmente foi observada somente em Yorkshires, mas depois, né, foi visto que não era só nessa raça. Então, ainda aqui, olha, em 2006, 99, aqui também, 90 e pouco, a gente tem realmente relatos em Yorkshires. Então, é uma encefalite não supurativa, multifocal, necrotizante. Os cães afetados são adultos jovens e o quadro é crônico e progressivo.
A idade média desses animais é de 4 anos e meio, podendo variar entre 1 e 10 anos de idade. Não há predisposição também sexual e ocorre então lesões no cérebro e tronco encefálico, o que é bastante importante para a diferenciação de outras doenças que são restritas somente ao cérebro. Os sinais clínicos, então, justamente por lesão dessas estruturas, serão estado mental alterado, déficits na visão, sinais vestibulares e também crises epiléticas. Para o diagnóstico, nós devemos então seguir a mesma sequência: exames laboratoriais, descartar as doenças infecciosas e no líquor observa-se também pleocitose mononuclear moderada, elevação da proteína de leve a moderada, embora em alguns casos podemos ter esses exames normais. Mesmo assim, não devemos descartar estas afecções. E na ressonância magnética, é um exame então que permite o diagnóstico presuntivo ante-mortem. A substância branca é a mais afetada, e aqui então nós temos, elas são hipointensas nas imagens ponderadas em T1 e, como vemos aqui, hiperintensas nas imagens ponderadas em T2. Então, aqui nós temos os ventrículos e aqui essas áreas mais esbranquiçadas. E elas podem ser realçadas levemente com a administração de contraste intravenoso. Já na imagem em flare, nós podemos ter um leve realce também, aqui como nós observamos nessa região. Então, elas se tornam hiperintensas. Aqui, então, um paciente, um Yorkshire com andar compulsivo e andar em círculos, principalmente para a esquerda. E aqui, realmente, né, quando está no ambiente externo, esse andar se torna mais rápido ainda. E aqui até o exame neurológico, devido ao andar compulsivo, bem dificultado. E aqui esse animal foi submetido à ressonância, então foram vistas várias áreas de cavitação e também áreas hiperintensas na ressonância magnética. Aqui mais outras imagens de ressonância de um outro paciente. Na histologia, as lesões predominam na substância branca do cérebro e tálamo. Podem haver áreas coalescentes de necrose e cavitação. O envolvimento da leptomeninge é mínimo, então ao contrário da doença anterior. E aqui também na histologia vamos ter então a infiltração de linfócitos e plasmócitos. Então, essas encefalites necrotizantes, né, a diferença entre elas. A meningoencefalite necrotizante afeta principalmente o pug, chihuahua e maltês, e a lesão é maior nos hemisférios cerebrais. A leucoencefalite necrotizante afeta principalmente Yorkshire e Bulldog, e a substância branca do córtex, núcleos da base e também tronco encefálico. Então, aqui mostrando, né, as lesões onde elas são vistas. O tratamento é com antiepiléticos e também a mesma combinação que foi mostrada no tratamento da meningoencefalite granulomatosa. Então, são usados os corticoides em dose anti-inflamatória, até imunossupressora, em combinação, né, com os outros imunossupressores. Então, a ciclosporina, a azatioprina e também a citarabina. Então, o tempo de sobrevivência e sucesso nessa doença é extremamente variável. Então, o que a gente deve fazer com esse tipo, né, de paciente? Sempre no exame físico observar os sinais clínicos, se existem sinais sistêmicos, né, de muita importância, porque na presença de sinais sistêmicos em outros órgãos, é pouco provável que sejam essas meningoencefalites de origem desconhecida. Avaliar com cuidado, né, os sinais neurológicos, tentar então realmente localizar bem essas lesões e proceder, né, a exames complementares para confirmar ou excluir a presença de agentes infecciosos. Então, nós seguimos, né, com os exames complementares, como hemograma, dosagem de proteína, albumina, glicemia, creatinina, ureia, FA e ALT,
a urinálise e urocultura, como eu disse anteriormente, as sorologias, PCRs ou RT-PCR, dependendo do agente infeccioso, radiografias torácicas, ultrassom de abdômen, e ecocardiograma e, por fim, coleta e análise de líquor e tomografia e ressonância. Existe um levantamento já um pouco antigo, 10 anos, onde foi feita uma revisão sistemática de 457 casos que foram publicados. Então, o que foi visto? Nos casos em que realmente a MEG foi confirmada, eram 245 cães, as raças então foram principalmente o Poodle, Miniatura, o Maltese, o Dachshund, o West Highland White Terrier e o Chihuahua. As encefalites necrotizantes confirmadas foram 138. Então, principalmente o Pug, Yorkshire Terrier, Maltese, Chihuahua e Shih Tzu. E as meningoencefalites de origem desconhecida, ou seja, não foi feita histologia, para realmente confirmar qual dessas seria, foram então principalmente em Chihuahua, West Highland, White Terrier e Dachshund. Então, aqui mostrando que a maioria dos animais desses grupos tinham menos de 10 quilos, já cães de porte médio, entre 10 e 20 quilos, menos, e um pouco mais de cães de grande porte. Ainda com relação à faixa etária, também foi observado principalmente animais aqui entre 0 e 2 anos, 2 e 4 e 4 e 6, enquanto que quanto mais velho, menor a probabilidade dessas afecções. Então, devemos levar também todas essas informações em consideração para realizar o diagnóstico presuntivo dessas afecções. Nesse estudo foi visto ainda que os sinais extraneurais são raros, mas ocasionalmente os cães podem apresentar pirexia. E os testes laboratoriais estão na maioria das vezes dentro da faixa de referência. Foi visto ainda em relação às raças de porte maior, que eles tinham mais sinais de depressão do estado mental comparado às raças pequenas. E ainda nos animais com meningoencefalite granulomatosa foi visto a mielopatia em 8% dos cães. E essa mielopatia era localizada em qualquer lugar na medula espinhal, e os sinais clínicos e neurológicos variaram de ataxia proprioceptiva até paresia ou plegia com dor medular, sendo a dor, a palpação paraespinhal, sendo um achado bastante comum. Então, de uma forma geral, as meningoencefalites são causas frequentes e importantes de encefalites, crises epiléticas e também sinais medulares. Elas são graves, progressivas e fatais. Se nós fizermos o diagnóstico adequado, nós conseguimos o controle por longo tempo dessas doenças. E a gente não deve esperar realmente para a coleta do líquor cérebro-espinhal e também para pensar nos diferenciais e, quando possível, também realizar a ressonância magnética. E aqui, de um dos artigos, uma pergunta é importante. Se nós suspeitamos dessas meningoencefalites, mas o cliente não pode realmente ir a um neurologista, o que poderia ser feito? Então, sempre que nós estamos frente a um paciente de raça pequena, com mais de 6 meses de idade, com sinais de sistema nervoso central progressivo, e em geral multifocais, sem nenhum sinal de doença sistêmica, com exceção da hipertermia, a gente tem que ter uma suspeita forte da meningoencefalites de origem desconhecida. Devemos pensar em outras causas também, Então, alguns sinais prosencefálicos, principalmente, nós temos as meningoencefalites infecciosas e neoplasias. Então, se nós conseguimos descartar causas congênitas, degenerativas, o que pode ser feito sem a realização da ressonância e da coleta do líquor? Pensar realmente na probabilidade, conversar muito bem com o tutor do animal e propor a tentativa do tratamento imunossupressor, sabendo das limitações de uma conduta sem realmente que muitos dos exames complementares possam ser realizados. Então, nas suspeitas, devido à gravidade, é importante que a gente inicie o tratamento o quanto antes.
Então, finalizando, né? Quando nós temos raças puras, né, 85% são de pequeno porte, com as vacinas atualizadas, as sorologias e PCRs negativos, sem sinais sistêmicos e com o líquor, né, sugestivo de doenças inflamatórias não infecciosas, nós devemos pensar principalmente neste grupo aqui, as meningoencefalites de origem desconhecida. Já em cães jovens e idosos, com alterações sistêmicas, que não somente a febre, animais sem vacinas, cuja alimentação seja inadequada, ou tem um histórico de ectoparasitas e alterações em exames laboratoriais, nós devemos pensar nas doenças infecciosas. Então, lembrar sempre a nossa abordagem frente a esse tipo de paciente. Localizar a lesão no sistema nervoso central, pensar em todos os diferenciais e conduzir da melhor maneira possível a solicitação dos exames complementares. E sempre essa frase em mente: sem o diagnóstico, qualquer tratamento não vai passar de ilusão na melhor das hipóteses. Obrigada pela atenção, estou à disposição para qualquer dúvida.